Seminário 5, aula de número 22 do Lacan, seminário do Lacan. Vamos falar sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Por que vamos falar? E por que é importante falar sobre isso? Porque são dois princípios que estruturam o funcionamento da mente humana. E o que acontece entre esses dois princípios? Conflito. Então, para poder explicar esses dois princípios, a gente tem que explicar esse conflito, tá bom? E também falar um pouco da transição do impulso biológico que eu e você temos para a vida simbólica, a vida em sociedade. E quando a gente fala do conflito, é sobre isso que a gente está falando. Vamos lá. Bom, vamos começar então pelo princípio do prazer. E já de cara, princípio do prazer, a gente pode dizer que é um princípio que opera no inconsciente. Sim, na vida inconsciente. E como que opera? Digamos assim, qual a regra de ouro, a regra essencial do princípio do prazer? É a busca de satisfação imediata. Essa é a regra. Então, pensa assim, a mente ela está fazendo de tudo para obter satisfação. Satisfação imediata. E aí, como que a mente faz para tentar conseguir essa satisfação imediata? A mente vai tentar conseguir isso por vias alucinatórias, né? A forma como a mente tenta encontrar satisfação imediata é através da via alucinatória. Que forma que funciona a via alucinatória? Imagens mentais. Então, a imaginação, né? Essa imaginação, essa criação de uma imagem mental, ela é um sinalzinho do quê? Um sinal que vai mostrar, um sinal que substitui o objeto real, né? É como se você criasse uma imagem mental e essa imagem mental fosse um sinal de um objeto que não está presente de forma concreta, mas está presente de forma alucinatória. Então, é isso que acontece nesse processo de criação alucinatória através de imagens mentais. Concorda, então, que a satisfação dentro do princípio do prazer é uma satisfação alucinatória que ocorre através da criação de imagens mentais, que são sinais desse objeto desejado como se ele estivesse presente. Beleza? Então a gente está falando nesse processo de criação alucinatória de um estágio, né? Que estágio que é esse? Esse da satisfação alucinatória. É o estágio da necessidade biológica bruta dominando ali o indivíduo, né? Nesse processo de satisfação alucinatória, de criação de imagem, né? E o indivíduo que está ali meio que separado dos parâmetros sociais, né? Ele está meio isolado, meio solitário, né? Então ele está muito na fantasia da coisa, digamos assim. Está dentro dos sonhos, né? Beleza. Então o princípio do prazer é isso que a gente acabou de falar. Agora vamos falar do princípio da realidade, que é onde entra a intervenção da linguagem. Olha só, por que a intervenção da linguagem? Concorda? Se você ficar no mundo isolado e na fantasia, nessa biologia bruta, nessa via mental de satisfação alucinatória, você está isolado, você está separado da linguagem. Então, por que que entra ou então o princípio da realidade? Para tirar o indivíduo desse isolamento, senão você ficaria preso a isso. E aí você teria a satisfação completa. Se não existisse a linguagem, você teria a satisfação completa. Você teria uma alucinação total. Você não existiria.
Esse é o fato. Você não existiria. Então, para você existir, essa busca primária do indivíduo, essa busca por prazer primária, esse princípio primário que existe na vida mental de todos nós, ele precisa e limita, precisa ser limitado. E o que limita essa via de satisfação alucinatória? É a linguagem que nos estrutura dentro da sociedade. Então, o indivíduo ele vai buscar esse prazer ilimitado, só que vai ser interrompido por quê? Por uma coisa que é fundamental para a gente existir, que é a regra da realidade. E o que a regra da realidade vai fazer? Ela vai forçar o indivíduo a abandonar essa alucinação pura e pura, porque ali é puro, que a gente estava falando antes, puro. Para o quê? Para ele interagir com o mundo, senão ele vai ficar isolado. Então, o que vai marcar essa mudança dessa alucinação pura para interação para o mundo? É a linguagem que vai marcar essa transição, né? Mas para isso, então a linguagem ela funciona também como um limite, que vai impedir essa satisfação total, essa que é uma satisfação alucinatória. A satisfação total, uma satisfação alucinatória. Impossível. Impossível porque para nós existirmos, nós precisamos ser limitados pela regra da realidade, né? Que é o princípio da realidade que vai marcar essa nossa interação com o mundo, né? Através da linguagem. Beleza? Que bom que a linguagem limita a nossa satisfação total, senão a gente não existiria. Então, você percebe que nós somos divididos pela linguagem, certo? A linguagem nos atravessa. E essa linguagem também que vai vai obrigar, então, a que essas, que a gente falou anteriormente, essas necessidades biológicas mais brutas, né? Se transformarem, então, já que isso é um princípio, né, que funciona dentro da nossa atividade mental, está lá funcionando, então esse princípio, essa necessidade biológica bruta, ela vai precisar ser organizada. E quem que vai organizar? A linguagem. A linguagem obrigar uma transformação dessa necessidade biológica e vai transformar isso em pedidos. Pedidos organizados, articulados. Quando a gente fala de pedidos organizados e articulados, a gente está falando então da demanda. E quando a gente tem uma demanda, até pela lógica, né? Quem tem uma demanda que é endereçada a alguém. Eu demando algo de alguém. Então concorda que quando a gente é inserido na linguagem, a nossa necessidade biológica bruta, ela é transformada, né? Ela é estruturada por essa linguagem coletiva e social que transforma isso através da linguagem em demanda que pode ser articulada por mim e por você e que vai ser automaticamente de maneira direta, então direcionada ao outro, né? Certo? Beleza? Então, quando a gente, tudo que a gente falou aí da linguagem, que vai organizar essa necessidade biológica, que vai transformar essa necessidade em pedidos articuláveis, demandas que são endereçadas às outras, isso é o que a gente chama de lei da falta. Aliás, lei da fala. É assim que a fala funciona. Essa é a lei da fala. Estruturo a sua necessidade biológica pura para que você possa existir, né? Existir, né? Isso é estar inserido numa ordem simbólica. Então, essa é a lei da fala, né? E isso automaticamente faz com que o indivíduo ele deixe de viver em isolamento, né, de maneira fantasiosa, passa a existir como sujeito, né, dentro de uma ordem simbólica, essa ordem da fala, que nos estrutura e nos tira do isolamento, da fantasia. Só pensar no bebê crescendo, sendo inserido nessa
ordem da fala. Ele começa a aprender a fala, os sentidos, aí tem o outro, papai, mamãe, etc. Tá bom? É isso. Então, esse processo aí dessa ordem simbólica que nós somos inseridos, né? Tem força de lei, né? A fala, as leis da fala, né, que nos estruturam, tem força de lei, porque elas trazem o quê? Junto com essa fala, né, com essa linguagem, ela traz proibições, ou seja, é proibido viver na fantasia e conseguir a satisfação total do seu desejo por vias, ainda que alucinatórias e fantasiosas, é impossível, né? Porque se você. E por que que é impossível? Volto a dizer. Porque se você conseguir, você não existe, você não é limitado pela linguagem. Ou seja, você não existe. Você é fantasioso e isolado. Então, para você existir enquanto sujeito, você precisa ser marcado pela linguagem. E a linguagem tem lei. Quando ele entra nesse campo da linguagem, ele entra no campo da autoridade, da ordem, das proibições. Então, junto com esse pacote da linguagem que nos torna sujeito, vem também esse pacotinho da autoridade, da lei, né? Que inclusive são necessários para dar força para essa fala, né? Beleza? É isso. Tá bom? Acho que é isso. A gente podia falar um pouquinho do falo. Já ouviu falar desse termo falo, né? Falo basicamente é um significante, né? Pensa lá na estrutura lá do inconsciente, estruturada com significantes. E aí tem um significante que a gente dá o nome de falo em termos técnicos, né? O que que esse falo vai fazer? O falo, ele vai ser quando a gente é inserido nesse campo da linguagem, o falo é como se fosse um lembrete, né? O falo é esse sinalizador que fala das impossibilidades, né? Que é impossível. Ele vai sempre indicar, ó, conseguir a satisfação alucinatória no campo da linguagem é impossível, porque se você fizer isso, você não vai existir. Então, o seu desejo lá, a sua necessidade bruta biológica vai sofrer um corte dado pela linguagem para você poder existir como sujeito, né? Então, vai ser interrompido esse processo fantasioso, bruto e puro, e vai se transformar em linguagem. Então, o absoluto da sua necessidade bruta é impossível, seu desejo ali, esse objeto do desejo puro e completo é impossível, impossível. Ah, e também existem proibições na realidade. Então, essa realidade que é estruturada pela linguagem tem as proibições. Então, o falo, ele é isso, é um véu que é colocado, né, sobre essa sua necessidade boa, que vai ser justamente dizer que não dá para ter tudo, né? Você quer ser humano, linguístico e falar a sua demanda para o outro. Você não pode chegar lá e exigir que seja tudo do seu jeito e tal. Não, tem regras. Então você vai pedir, tá numa lanchonete, tem a regra do você pede, come, mas você paga. Você usa, mas você paga uma mensalidade. Então tem a linguagem sendo articulada, mas junto com essa linguagem tem também a força de lei. A, então, é o poder, né? Eu falo poder. Você pode, mas junto com esse poder tem as regras, os limites, as impossibilidades que são postas por essa realidade coletiva. Então, quando você fala de falo, né? O falo que o ser o falo é ser, é ser então esse indivíduo, né?
que reconhece que as impossibilidades impostas pela realidade, né, pelas regras da convivência coletiva. E essa entrada, então, nessa linguagem, ela vai fazer o que com aquela excitação que a gente falou inicial, né? Com aquela necessidade biológica bruta, pura, ela vai fazer o quê? Vai ancorar aquilo numa ordem que é simbólica, né? Entrada na linguagem, ancora essa, então vamos chamar aqui de excitação, ancora nessa ordem simbólica, e aí sempre o seu objeto desejado, ele vai ser mediado, então, por essa falta, né? Pela falta, né? E essa falta é o quê? A falta de completude, porque nós somos seres coletivizados, né? Pela linguagem que nos impõe o poder a partir, o poder, eu falo, a partir da observância do coletivo, das regras e das proibições e das possibilidades. Beleza? Então, basicamente, essa linguagem, essa fala que nos sustenta, ela também nos divide e também, graças ao bom Deus, nos retira de um estado de alucinação e nos insere numa existência que é regida por leis e regras sociais, simbólicas. E aí toda essa estação fantasiosa é transformada em um desejo que respeita a autoridade da lei própria da inserção dessa fala. Tá bom? Então, a gente falou de uma transição lá no início, né, de um impulso biológico para uma vida simbólica, né? A gente sai como se a gente estivesse ali saindo, então, de um sonho. Você está sonhando lá, que você está comendo num restaurante, num lugar que você pode comer à vontade lá. Imagina a fábrica de chocolate lá. Você entra, chocolate por tudo que é lugar. Até aquele filme, né? Não lembro exatamente o nome. Mas você vai lá, come o que quer, nada na piscina de chocolate. Você sai daquele sonho, daquela alucinação e entra numa fábrica real, né? E aí você vai, quando você entra nessa fábrica real, você descobre que você não pode comer o chocolate se você não pagar, ou você descobre que você entrou naquela fábrica real de chocolate para trabalhar, ganhar um dinheiro. E aí, sim, com esse dinheiro, você ou os que cuidam de você podem então comprar esse chocolate. Isso por quê? Porque a vida em sociedade, onde tem essa fábrica real e não do seu sonho, ela te impõe isso para que nós possamos viver em sociedade. Então, se você quer respeitar o seu desejo, você tem que, se você quer alcançar o seu desejo, tem que respeitar as regras. Ah, mas não é assim. Para você existir do ponto de vista da vida mental, do funcionamento da mente humana, é assim, sim. Tá bom? Valeu, obrigado por ficar até aqui. Um abraço.